Vinheta de abertura. Meio ambiente por inteiro. Uma animação mostra o desenho de um átomo que se transforma no planeta Terra. As imagens mostram alguns pequis em uma vasilha e uma panela de arroz com pequi. O apresentador entrevista algumas pessoas em uma calçada. Rosalda Prado, assistente social. Sempre que tem lá no meu quintal, né? Sempre. As imagens mostram pés de pequi, a fruta sendo Outros não vendida podem e um nem prato de sentir o arroz com cheiro. pequi. É terrível. O cheiro... Adriele insuportável. Queiroz, atendente. E o gosto? Pior ainda. O prato do dia, piqui, você sai correndo. Não como nada. Saio correndo Juliana Nunes, mesmo. vendedora. O cheiro mesmo faz eu correr. De longe, Nada que tenha piqui, nada. Nada. não suporta. Não. As imagens mostram uma pessoa pegando alguns pequis que estão no Um chão fruto e um pequeno pé de que pequi sofre ameaça repleto com o de desmatamento frutos. do cerrado em várias regiões brasileiras. No centro-oeste, o bioma já Imagens perdeu de mais uma de mata mostrando a 50% de sua mata vegetação do nativa, cerrado. segundo o Instituto Chico Mendes, o ICMBio. As imagens mostram um prato de arroz com pequi. O gosto forte agrada a culinária do centro-oeste, de parte do nordeste e está presente também em Minas Gerais. Mas nem todo mundo saboreia com prazer. Aqui As surge a imagens relação de mostram um amor pé e de ódio. pequi, Tem outras gente que árvores do reconhece o cerrado fruto de e uma longe, pessoa mas tem segurando também alguns quem pequis. nunca comeu nem viu pequi de perto, pronto para cair do pé. Por acaso, o senhor sabe O que fruto apresentador é esse? entrevista algumas pessoas em uma calçada. Olha, não sei. Acho que é cajamanga, não? Cajamanga? Marcelo acho. Aires, auxiliar de loja. Sei lá. Deixa eu ver. Posso pegar? Bom, se fosse uma aposta, se valesse R$1 milhão, cajamanga? Vai, vou no cajamanga. E você vai em? Eu vou no piqui. Você ganhou R$1 milhão. Brincadeira, você ganhou um piqui. Gosta de piqui? Gosto, bom demais. Gabriel Come Batista, quantas vezes por operador semana? de caixa. Ou por mês? Sempre quando tem, eu tô comendo. Que fruto que é esse aqui? Olhando assim? Paulo Máximo, Sei. É o fazendeiro. quê? Pequi. Rapaz, mas você tá bom também, hein? Eu sou da região do Cerrado, Unai. Muito piqui por lá? Muito. E o senhor gosta de piqui? É um pouco calórico, né? Piqui é um pouco calórico, tanto é que também é energético, né? A gente come de vez em quando. Por fora, As imagens verde, mostam uma pessoa amarelo por descascando dentro. um pequi O caroço do e uma pequi é vasilha com revestido vários por uma frutos polpa dentro. macia, de cor forte e sabor marcante. Há 10 As anos, imagens é o mostram ganha-pão Elton do com um Elton. carrinho vendendo pequis. ali do Mato Grosso, freguês. Esse é o melhor de Minas da promoção agora, freguês. O pessoal gosta de piqui? Compra muito? Gosta bastante, o pessoal gosta, uma fruta muito gostosa, o pessoal compra bastante Elton mesmo piqui, Silva, viu? ambulante. Ainda mais Ele esse está em piqui uma que é de calçada Minas, um conversando piquizão com o apresentador, gostoso, segurando o carnudão. seu carrinho, onde Pessoal vem, vende fica doido pequi mesmo e pra outras comprar. frutas. Papo de vendedor ou não, que esse piqui tá bonito, isso a gente tem de concordar. Elton vende o fruto na área central de Brasília. Ele também é um grande apreciador de piqui. O melhor jeito para comer piqui é de que forma, hein? Botar na galinha caipira, né, velho? Aí fica gostoso, numa galinhada bem, daquela gostosa mesmo e vai estralando um chicote aí, né? Comendo galinha caipira à vontade. Comer pequi As exige imagens cuidado. mostram uma O pessoa caroço é cheio de descascando um espinhos. pequi, colocando Não é à as frutas toa que na língua descascadas em tupi, uma sacola. O fruto significa casca espinhenta. Animação na tela, ilustrando as Em informações 2017, citadas em um Goiás mapa do produziu Brasil. 2.600 toneladas de pequi, quase 95% a mais do que no ano anterior. O estado só perdeu para Minas Gerais, que produziu pouco mais de 20 mil toneladas. Ele tem uma importância para o extrativismo muito Fernando grande. Rocha, A pesquisador. Embrapa tem um Ele está em manual, uma área aberta, pro onde o manejo chão é coberto sustentável por do grama e extrativismo. tem algumas árvores Ele é uma próximas fonte a de ele. alimento importante também para a fauna. Então, o que os estudos nos mostram ou indicam é que a melhor prática extrativista ela levaria 4 de cada 10 frutos. Então, 5 frutos ficariam na área para alimentação da fauna e 1 de 10 ficaria para a reprodução da espécie. Fernando é Imagens biólogo, do pesquisador da apresentador Embrapa caminhando Cerrados, ao em lado do Planaltina, Fernando a 40 em uma área quilômetros de verde. Brasília. Ele é responsável pelo programa de domesticação de espécies perenes As nativas do imagens Cerrado. mostram alguns pés Nesse de pequi. campo experimental com pequis de várias regiões do país, o pesquisador investiga as características de cada variedade. A companheira de trabalho é Helenice, engenheira agrônoma. O nosso trabalho aqui basicamente é conhecer a manejo de Helenice Gonçalves, adubação. pesquisadora. Nós vamos trabalhar Ela está pra segurando alguns pequis. conhecer o coeficiente de utilização biológica dos nutrientes
pelo piqui, que retira esses nutrientes do solo e produz frutos, mesmo sem adubação, e nós queremos levá-lo para uma condição de cultivo. São 700 pés de pequi. As imagens mostram vários pés de pequi e outros de mangaba. Com a mangaba, outro fruto nativo do cerrado. É uma espécie que ela está no ambiente de origem dela, no centro de origem. Então, quando você coloca a mesma espécie em grande quantidade no seu centro de origem, é muito arriscado o ataque de pragas e patógenos no mesmo ambiente. Pequi é planta rústica. As imagens mostram o tamanho dos pés é variado, mas pode ultrapassar 10 metros de altura com troncos tortuosos, casca áspera As imagens e rugosa. mostram uma pessoa Cada planta descascando produz em pequi média e várias 6 árvores mil da frutos fruta. ao ano. Os pesquisadores da Embrapa investigam novas práticas de manejo para, quem sabe, aumentar a produção do pequizeiro. A maioria dos produtores, quando vai plantar o piqui, ele trata o piqui como uma planta, como um milho, como um arroz, como um café e aduba muito. E nem sempre ele responde. Então, o nosso objetivo aqui é conhecer o quanto de fertilidade o piqui tolera para ele seguir produzindo todos os anos. Segundo a pesquisadora, a principal ameaça nesse tipo de cultivo onde tem é as o mal árvores de do pequi. cipó. É uma doença que vai afinando a galha nas pontas, os brotos, e ela deixa de emitir brotação. Então, se ela não emite mais brotação, dificilmente ela vai emitir flores e novos frutos. Os pesquisadores também estudam o ataque de mariposas, As imagens borboletas e mostram os outros dois insetos. pesquisadores Também a descascando alguns interação de pequis, animais. as árvores Alguns da fruta chegam de mansinho, e uma arara em pousam cima no de um pé de pequi e logo comendo mostram um dos o frutos. motivo da visita. Os Imagens pesquisadores de se uma pessoa esforçam para segurando desenvolver alguns pequis. variedades de pequi com frutos maiores, com bastante polpa, como busca o consumidor. Helenice também nos fala sobre a importância da espessura da casca. Quanto mais A casca, mais ele pesquisadora abre a resiste ao casca de um transporte. pequi que está No caso segurando. desse aqui, ele já sofreu algum dano, né? Pode ter sido algum inseto, né? Sugador, quando estava na fase de formação de fruto. Então, esse aqui é um piqui já no formato cérebro, que a gente fala, da cor amarela mesmo. Pequi maduro não As se colhe imagens do pé, mostram o pequi cai caindo sozinho do chão e pega-se do e chão. várias frutas Na ainda nossa no visita à pé. Embrapa, encontramos outra variedade de pequi, o anão. Há registro de pés com apenas 50 centímetros de altura. E como tudo na vida, esse tipo de variedade tem suas vantagens e desafios. A animação na Pequi tela anão é ilustrando comum de as ser encontrado em informações locais com citadas alta através do incidência de desenho fogo, de um como mapa no do sul de Brasil. Minas Gerais, no Cerrado e no Paraná. O fruto abre no pé. Imagens de um pé de péssimo, pequi porque anão perde mostrando valor o fruto comercial, em um e a galho. produtividade é bem menor se compararmos com o pequi comum. Agora vamos falar das vantagens. A primeira, sem dúvida, está no tamanho. Pé menor é mais Imagens fácil de de colher. vários pés de A pequi. produção desta variedade é precoce. Os frutos aparecem entre 18 e 24 meses. No pequizeiro comum, esse tempo se As estende para imagens 8 mostram anos. vários pés de pequi. Quer outra vantagem? O pequi anão, se adubado e irrigado, produz o ano todo. As imagens mostram o pequi tendo a casca aberta. Voltamos à nossa conversa com Fernando. Imagens Ele do nos conta uma pesquisador curiosidade. ao lado dos pés de Embora pequi. se dedique ao mundo dos pequis, o biólogo não suporta o cheiro nem o sabor do fruto. Faz parte do meu métier, né, da profissão. Efetivamente, eu sou um frugívoro. Eu gosto de muitas castanhas, gosto inclusive da castanha de pequi, mas o pequi As tem imagens um gosto mostram uma muito pessoa forte segurando um pro meu pequi, paladar. uma vasilha com várias das frutas e vários pequis ainda no pé. As imagens mostram pés de pequi e uma comunidade quilombola onde algumas pessoas estão fazendo outros produtos com o pequi. De renda. A gente volta já. Vinheta de fechamento de bloco. Vinheta de abertura de bloco. Meio ambiente por inteiro. Estamos de volta para falar um pouco mais sobre o ouro do Leonardo Cerrado. Ferreira, Brasília, É assim Distrito que o pequi Federal. é chamado por O muita gente apresentador devido está ao valor sentado em uma mesa de um inestimável, restaurante a e tradição um garçom serve um centenária prato de arroz e com também o pequi. reconhecimento do fruto. Só que pequi vai muito além do aroma e do sabor marcante. Ele faz bem para a saúde, é cheio de vitaminas A, C e E. Alguns As nutricionistas imagens mostram um afirmam prato de arroz com pequi que faz foi bem para a servido para o imunidade, apresentador. para a visão, Ele pega para um a pele pedaço de pequi no e prato. ajuda a diminuir o colesterol ruim.
Pequi é importante também para a ecologia, para a preservação da biodiversidade e para movimentar a economia. Você vai ver agora que o fruto é a fonte de renda sustentável de comunidades quilombolas. Comunidade quilombola Letras de Pontinha, município Imagens, de Paraupeba, Pequi, a 100 km o de Belo Horizonte. Sustentar. Na região, Pequi é alternativa de trabalho e renda para os moradores. Algumas Eles casas, encontraram no pessoas fruto colhendo uma forma de valorizar a biodiversidade do cerrado e preparar derivados da fruta, como óleo, imagens castanha, dos produtos farofa, citados. polpa e doces. As imagens mostram alguns A comunidade quilombolas quilombola de preparando Pontinha diversos faz produtos parte do com projeto pequi Pequi, e árvores que da incentiva fruta. o uso sustentável do fruto na região central de Minas Gerais. Maria Imagens da Auxiliadora é professora da Universidade Federal de uma área Minas verde. e coordenadora do projeto. Ela gravou um vídeo para o meio ambiente por inteiro. Eles ficaram muito animados com a história e começaram o processo produtivo Maria e começaram a entrar com seus produtos no mercado em 2015. UFMG. Em 2016, continuaram a produção, 17, 18, já foram capacitados em todos esses, na produção desses produtos, com um auxílio, aparato técnico para isso. E nós, em 2019, implantaremos, junto à Prefeitura Municipal de Paraupeba, junto à Escola Municipal de Pontinha, uma unidade produtiva em forma de container, toda equipada. A cadeia produtiva do Pequi é promissora, apesar do desmatamento do cerrado. Para garantir a sobrevivência da espécie, foram criadas leis específicas de proteção ambiental. Em Minas Gerais, a Lei Estadual 13.965 de 2001 regulamenta o Programa Mineiro de Cultivo do Pequi e outras espécies do cerrado. Já no Distrito Federal, o Decreto 38.849 de 2018 dispõe sobre o tombamento de espécies nativas e o Pequi está na lista. São leis de proteção à espécie, são legislações Juliano Nardes, mais locais, advogado. Minas, Ele é entrevistado ao Tocantins, lado de Goiás, um jardim Distrito que fica na Federal, frente de um prédio. que tentam proteger algumas espécies de cada localidade do Cerrado. As legislações foram criadas Letras para proteger a espécie, imagens mas isso não quer cerrado. dizer que você não As pode imagens pegar mostram pequi vários debaixo pés do de pé. pequi. Pode, mas com cuidado. O que não pode acontecer e que eventualmente ocorre é que as pessoas acabam fazendo uma poda, um corte de uma árvore sem autorização e acaba sofrendo uma multa. O meio ambiente por inteiro veio até Embrapa Recursos Tecnológicos e Biotecnologia em Brasília conhecer o projeto Bem Diverso. É uma iniciativa que abrange territórios da Caatinga, da Amazônia e do Cerrado para promover o uso sustentável da biodiversidade e proteger frutos nativos, como o pequi. Quando a gente pensa na conservação de biodiversidade, a gente tem que pensar na conservação dos processos Ele que está ao lado mantém de um pé de as pequi. espécies ocorrendo naturalmente no campo. E uma delas é você garantir a reprodução dessas espécies. E como é que é a questão da reprodução das espécies? É que nem a gente, são os filhos, a manutenção dos filhos no campo. Anderson é coordenador nacional do projeto Bem Diverso. Ele é biólogo, doutor em ciências de plantas, pesquisador há 17 anos da Embrapa. Anderson ajudou a desenvolver uma cartilha com boas práticas do manejo sustentável do pequi. Onde tem ilustrações o documento foi criado para orientações comunidades rurais sobre e indígenas, o extrativismo técnicos sustentável do e pequi. organizações que buscam sustentabilidade nas rotinas diárias. A cartilha mostra como o pequi nasce, cresce e se reproduz. Ou seja, que a gente ainda deixe no campo frutos para serem utilizados pela fauna e frutos para serem, que eles venham a se reproduzir, que eles venham a se desenvolver, se estabelecer e desenvolver em campo, para a gente poder garantir a sobrevivência da espécie ao longo do tempo. São várias recomendações de boas práticas de manejo. Com ilustrações a primeira é coletar os frutos do chão, sobre o manejo do pé. pequi. Os que ainda não caíram não completaram a maturação, por isso são menos nutritivos e rendem menos óleo. A segunda dica é não quebrar galhos. Isso pode facilitar a contaminação da planta e diminuição da produção. Em casos extremos, a quebra de galhos causa a morte da planta. O pesquisador também explica que uma dica importante é saber selecionar os frutos. Quais são os frutos que você vai coletar do chão e quantos você vai deixar para que a fauna possa fazer uso e quantos você vai deixar para que esses frutos eles venham a se dispersar. Então, ou seja, a fauna vem, se alimenta desses frutos, dispersa esses frutos, na esperança de que essas sementes elas venham germinar
e a espécie continue perpetuando no campo. Né? Pesquisadores afirmam que a cada 10 frutos encontrados, só 4 devem ser levados para casa. Preste atenção nessa conta. Um pequi precisa permanecer no ambiente para germinar, e os outros 5 ficam para alimentar animais nativos. Outra dica é lavar a fruta assim que for colhida. Isso melhora a qualidade do produto e controle de higiene. Na chegada no ponto de distribuição, ele tem 2 fontes, né, possíveis. Né? Uma é a venda direta do piqui no fruto, e a outra é dentro da agroindústria, né, onde você vai beneficiar esse piqui para produção de polpa, né, do piqui, ou então para produção de óleo. O Bem Diverso começou há quase 3 anos e vai até 2020. Ao lado de um pé de pequi. 12 espécies de plantas foram beneficiadas pelas boas práticas de extrativismo sustentável. Para o pesquisador, um dos desafios do pequi é a comercialização. Andando ao lado Segundo ele, na região do Alto do Rio Pardo, em Minas Gerais, onde a Embrapa atua, um único produtor comercializa 10 vezes mais pequi que o número total regional, contabilizado pelo IBGE. Nós temos que entender como é que se desenvolve o que a gente chama da cadeia produtiva, né, desse óleo do piqui, né? Entender o quanto que desses produtos, né, o quanto que é comercializado dentro desse processo, para que a gente consiga trabalhar as questões de políticas públicas relacionadas aos preços de comercialização e também entender o quanto que a biodiversidade contribui, né, em termos de renda, né, para os municípios, né, para as comunidades, para os estados e para o próprio país. Por trás do pequi existe realmente um mundo de pesquisa agronômica e culinária. Pode ser a tradicional galinhada ou um picolé amarelinho. As imagens no próximo bloco você vai ver como o óleo de pequi pode ser ótimo para a saúde. Rafael Oliveira conta pra gente. Voltamos já. Vinheta de fechamento de bloco. Vinheta de abertura de bloco. Meio ambiente por inteiro. As imagens mostram alguns pequis em uma vasilha dividido e um entre o amor e o ódio, o pequi guarda segredos milagrosos que podem fazer muita gente que não tem simpatia pelo amarelinho mudar de ideia. O óleo extraído da polpa do pequi pode ser um poderoso composto anti-inflamatório e antioxidante. A descoberta, considerada 100% original, foi patenteada no Instituto Nacional da Propriedade Intelectual. O autor da inovação é o professor César, responsável pelo Departamento de Genética da Universidade de Brasília. O Meio Ambiente por Inteiro foi até ele para saber mais sobre o trabalho. Os estudos começaram 2 décadas atrás nesse laboratório. Essa pesquisa ela teve várias etapas. A primeira etapa foi a etapa de laboratório César com animais de laboratório. Pesquisador UNB. Depois nós passamos a trabalhar com atletas, que são populações não vulneráveis, né? São atletas que fazem maratona e a maratona exige um desgaste físico muito forte. Isso gera radicais livres e gera processos inflamatórios também. Então o pequi demonstrou ser bastante ativo contra esse desgaste excessivo dos maratonistas. Em seguida, os testes concluíram que o óleo do pequi ajuda também no combate a doenças neurodegenerativas e autoimunes. Imagens do professor segurando o óleo de pequi e uma cápsula com o óleo. Foi com pessoas que têm lúpus eritematoso sistêmico, aqui no Hospital Universitário da UNB. Porque essa doença, o paciente com lúpus, naturalmente ele gera radicais livres em excesso. E esses radicais livres acometem vários tecidos e órgãos da pessoa. Então o uso do pequi protege contra esse desgaste excessivo gerado pelos radicais livres no paciente com lúpus. Então os pacientes fizeram uso dessas cápsulas por 90 dias e nós analisamos esses pacientes antes de fazer o uso das cápsulas e depois e vimos que tem um resultado bastante benéfico, ajuda o tratamento
do lúpus. Da descoberta científica até o consumo pela população, existe um longo caminho. Nesse caso, o apoio para transformar o sonho em realidade veio por meio de parceria com uma empresa do ramo farmacêutico de Brasília, que hoje paga royalties para a UNB para comercializar a inovação no mercado. Ela recebeu a missão de transformar os benefícios do ouro do cerrado em cápsulas pequenas, capazes de concentrar até 400 miligramas do produto. E o melhor, sem cheiro algum. Quando iniciou o processo, eles ainda faziam extração na mão, Gaia, não tinham como encapsular. Ela está ao lado de uma estante onde tem vários frascos de medicamentos. Realmente poderem comprovar os benefícios, então foi quando surgiu a parceria. Então, com o conhecimento de tecnologia para a extração do óleo, a gente pôde auxiliá-los nesse processo. E então a gente hoje tem um contrato de parceria, hoje a gente paga royalties para a UNB, então do produto que nasceu. Então é um ótimo exemplo de um produto que foi estudado em laboratório dentro da universidade e virou um produto que pode ser consumido pela população. A empresa também passou a prestar consultoria nas regiões onde tem plantação do fruto. A ideia é ensinar a comunidade a preservar a planta. Cuidado com os animais da região. Então o próprio morcego, ele é o polinizador do piqui. Então a gente levou esse conhecimento para a região que não pode, então, matar o morcego, que se não vai polinizar no outro ano não vai ter o fruto. As imagens mostram parte onde tem várias árvores e algumas pessoas praticando exercícios físicos. Bom, e agora a gente está aqui no Parque da Cidade, em Brasília, um local bem frequentado por atletas profissionais e amadores. Ele está sentado em uma mesa ao lado de algumas árvores no parque. Do óleo do piqui. A gente convidou a Jamile Romão, ela é nutricionista está sentada na mesa funcional. com o apresentador. Jamile, conta então pra gente quais as vantagens desse produto. A maior propriedade dele é ser antioxidante e anti-inflamatório. Ele é riquíssimo em um carotenoide, uma provitamina A, que tem esse poder de ser antioxidante e anti-inflamatório. A pegada inicial do piqui é melhorar a performance, reduzindo todo o processo de lesão que a atividade física de alto rendimento e de atleta traz. Como que ela funciona? Ela reduz dano de DNA causada pela atividade física de longa duração, que é meia maratona, crossfit, triatleta. E além disso, ela reduz os marcadores inflamatórios. Segundo a nutricionista, o óleo pode até reduzir o colesterol ruim. Tem alguns estudos que comprovam que o consumo de gorduras poliinsaturadas, dentro dessas gorduras está o ômega 9, que contém no pequi, reduz LDL, que é o colesterol que popularmente conhecido como colesterol ruim, melhoram os marcadores de triglicerídeo, que é um tipo de gordura circulante na nossa corrente sanguínea, também considerado uma gordura ruim. E depois de conversar com o nutricionista, saber os benefícios nutricionais do óleo do piqui, a gente convidou 2 atletas. Está aqui comigo o Virgílio Ribeiro, que é corredor amador, já participou de várias provas, e também o Henrique Siqueira, que é ex-atleta profissional, já foi inclusive campeão sul-americano, e os dois fazem consumo do óleo do piqui em cápsula. Henrique, o que melhorou no seu rendimento depois que você passou a usar o produto? Olha, a recuperação entre os treinos ficou muito mais rápida, né? A gente vê no mercado inúmeros suplementos alimentares que prometem recuperação mais rápida e tudo mais, mas um dos pouquíssimos que eu senti diferença foi o óleo de piqui, com as propriedades antioxidantes e anti-inflamatórias que ele tem, né? Questão da recuperação, o óleo do piqui me ajudou bastante na questão da recuperação. Virgílio Ribeiro, atleta. Porque é necessário ter um treino intervalado para você se recuperar. No final de semana você faz um treino mais longo e às vezes sai com um pouco de dor. Com o uso do óleo do piqui, essas dores começaram a reduzir, então ajudou bastante. As imagens mostram o professor analisando César, algumas cápsulas a descoberta com óleo de dos pequi. benefícios do óleo do pequi faz parte da chamada medicina folclórica, segurando um frasco aquela que os com óleo de antigos pequi. acreditavam e que hoje, com o auxílio da tecnologia científica, se mostra verdadeira e eficaz. Motivo suficiente para preservarmos a espécie. Uma das principais ideias que tem por trás disso é uma questão de uso sustentável do cerrado ou da biodiversidade dos frutos do cerrado. O cerrado está sendo invadido, destruído pela agricultura, uma agricultura que preda o cerrado de uma maneira muito ruim, porque não preserva espécies nativas. E existem muitas espécies nativas no cerrado com propriedades fitoterápicas que nós não vamos ter tempo de descobrir, de estudar, porque vão ser eliminadas antes.
O pequizeiro é importante dentro das comunidades do Cerrado porque elas vivem do extrativismo, isso dá renda. E o cerrado As imagens mostram alguns pés de pequi. O pequizeiro acaba dentro de um saco de carvão. Então nós desenvolvemos esse trabalho com a ideia também de valorizar o pequizeiro em pé. O pequizeiro ele é mais importante economicamente, socialmente importante em pé do que dentro de um saco de carvão. As imagens mostram vários e assim pequis, chegamos ao final de mais um Meio Ambiente por Inteiro. Prato de arroz Você com pode pequi, rever este e outros programas no nosso site, em uma caixa, tvjustiça.jus.br. um recipiente com óleo de pequi e uma arara em cima de um pé de pequi, comendo uma das frutas. meioambienteporinteiro@stf.jus.br. Acesse também o nosso canal no YouTube, TV Justiça Oficial. Até a próxima! Vinheta de encerramento. Produção Marcela Luiza. Reportagem Leonardo Ferreira, Rafael Oliveira. Edição de texto Bob de Souza. Cinegrafia Lúcio Ribeiro, Paulo Dutra. Assistência técnica Josenildo Júnior Juvenal Alves. Edição de pós-produção Dácio Araújo. Videografismo Leonardo Veloso. Núcleo de programação Rosa Wazen. Núcleo técnico Fábio Guedes. Núcleo de produção de programas Tatiana Coclar. Supervisão Coordenadoria de TV e Rádio, Secretaria de Comunicação Social, STF. Realização TV Justiça.